Fala pessoal, hoje vamos tratar de um assunto bem importante, que é o primeiro contato com o paciente. Nós já assistimos nas outras aulas com o Dr. João Felipe, algo relacionado ao como se portar e também como fazer essa leitura do paciente. Só que nós vamos aprofundar um pouco mais isso no modo prático do atendimento. Então, assim, desde o primeiro contato com o paciente até ele realmente sentar na cadeira, tá? Então, assim, hoje está tudo muito gourmetizado, tudo é muito em volta de glamour, tudo é muito exagerado. Então, assim, eu ainda sou da ideia do contato, do acolhimento, da forma de você lidar com o paciente de uma forma mais pessoal, tá? Então, assim, isso funciona bem para pequenos negócios. Dentistas que estão em locações, dentistas que estão numa sala trabalhando dessa forma ou de uma forma mais autônoma. Mas, de certa forma, funciona bem. Para as grandes empresas, o Dr. João Felipe depois pode estar passando isso de uma forma melhor, mas eu estou aqui hoje para mostrar para vocês relacionado ao atendimento do profissional direto ao paciente. Então, o seguinte, na minha experiência prática, eu tenho mais ou menos 13 anos de profissão, já especialista há mais ou menos 10 anos, e sempre trabalhei em clínicas por porcentagem, sempre trabalhei em clínicas por diárias, etc. Isso até 2016. Em 2017 eu entrei numa prefeitura, fiquei lá por 4 anos. Tá? Após isso, eu tive uma virada de chave. Comecei a trabalhar numa grande franquia, onde eu consegui presenciar de dentro como funcionava esses números exorbitantes. Você fazer faturamentos de 250 mil, 300 mil, meio milhão. E na cabeça, às vezes, da gente que está começando, isso é algo muito distante. E na verdade não é. É só questão de método, é questão de você ter um protocolo a seguir, é questão de você saber lidar com o paciente. Porém, nem tudo são flores. Eu consegui presenciar muita dificuldade referente a algumas coisas dentro dessa grande franquia. E o principal era o contato com o paciente. O paciente muitas das vezes chega na clínica, é muito bem recebido, é muito bem orientado, tem uma bela recepção, a secretária fala muito bem, a conversa é extremamente interessante, porém ele chega com um avaliador. Esse avaliador ele vai conversar, explicar tudo, vai fazer toda a parte de exames, tudo que precisar. A partir dessa conversa que o paciente teve com esse avaliador, ele vai ser designado ao tratamento a ser realizado. Isso na maioria das vezes, tá? Não é uma regra, mas normalmente, pelo menos nessa clínica e algumas outras que eu já presenciei, o protocolo é o mesmo, tá? Então, o que a gente percebe? Que os pacientes em si, eles, pós esse contato com o avaliador, ele é direcionado ao tratamento a de fato ser realizado. E qual que é o grande problema disso? Muitas das vezes são outros profissionais. Então, imagina comigo, o paciente chegou na clínica feliz, conversou com o avaliador, está satisfeito, gostou do atendimento, e quando ele chega para realizar o atendimento, é uma outra pessoa. Qual que é o grande problema? Essa pessoa, o paciente não conhece, o paciente não gerou uma conexão, o paciente não tem ali, às vezes, uma boa comunicação com esse profissional. E muitas das vezes o paciente vai chegar, sentar na cadeira para realizar o procedimento. Isso pode gerar alguns problemas. Principal qual é? Comunicação. Eu vi muito disso acontecer. Às vezes o profissional que recebeu o paciente ali para fazer esse procedimento, às vezes não teve ali os mesmos contatos, o paciente não se sentiu tão à vontade quanto sentiu com o avaliador, e gerar alguns probleminhas ali durante o procedimento. Com isso, o paciente pode ficar insatisfeito, inseguro, dentre outros problemas. Tá? O ponto é, quando você tem uma empresa pequena, por exemplo, eu passei 2 anos dentro dessa empresa, após isso eu nunca mais quis saber de trabalhar em algum local por diárias ou trabalhar por porcentagem. Por quê? Porque eu descobri que você consegue faturar e ter uma cartela grande de pacientes conversando.
Então, muitas das vezes, o paciente ele só quer ser acolhido. Às vezes ele vem de um trauma muito grande, às vezes ele não consegue sentar numa cadeira odontológica, às vezes ele não consegue conversar com o dentista. Ele precisa, às vezes, ali de alguém que possa dar um suporte, onde você vai conseguir, junto ali, equilibrar as coisas para poder trazer o paciente para dentro do seu consultório. E aí sim, a partir disso, vender, pensar nas outras coisas. Mas o principal aqui, o foco é, você é o dentista, você é o profissional. Você precisa entregar um resultado para ele, você precisa trazer calma para o paciente. Quem tem que modelar tudo isso aí é você. Então, o principal no momento, na primeira consulta, é você conhecer o paciente. E como você vai conhecer o paciente? Anamnese. Fazendo uma anamnese muito bem feita. Conversando. Tentando entender o paciente, tentando saber o que ele busca, para você poder entregar aquilo que ele precisa receber ou que às vezes ele não precisa, também isso tem que ser falado. Já cansei de pegar casos onde o paciente senta na cadeira querendo fazer facetas de resina, tudo, aquela coisa toda. Então, dente perfeito, eu não faço e não vou fazer. Eu não considero nem sequer ético fazer isso, porque não tem indicação. Então, não tem necessidade nenhuma de você entregar algo para o paciente que ele não precisa. Eu sei que é um procedimento estético, eu sei que isso vai do gosto, eu sei que vai da vontade, às vezes ele quer porque quer, e é isso. Mas você é obrigado a orientá-lo, você é obrigado a mostrar se aquilo é necessário ou não. É a mesma coisa de alguém chegar na cadeira e falar: doutor, eu quero tirar meu central, quero tirar meu 11. Você não vai tirar, o dente está lá, tá bonzinho, não é só porque o cara quer que você vai fazer isso. Eu não faria, então eu espero que você também não faça, porque o principal aqui é a gente cuidar. É cuidar do paciente, é cuidar de quem está aqui, é cuidar do pai de família que está vindo, é cuidar daquela mãe que às vezes sofreu um trauma. Então, o ponto-chave é: conheça o seu paciente. Conhecendo o paciente, tudo fica muito mais fácil. Você consegue lidar melhor, você consegue dar um resultado melhor, você consegue fazer um planejamento melhor. Então, você trazendo isso para dentro de si, tratando todos os pacientes dessa forma, você cria um protocolo seu de cuidado, de acolhimento, de você poder trazer um conforto para esse paciente. Então, a chave de tudo isso está aí. O start que você precisa é esse, é conhecer, é conversar. Quem tem que dizer o que quer, o que não quer, seja como for, vai ser o paciente. Você precisa ouvir. O principal é você ouvir, você precisa saber, você precisa entender, tá? Então, para a gente finalizar esse ponto da anamnese, do primeiro contato, é esse. É você saber ouvir o paciente, conseguir conduzir uma boa anamnese e ter uma boa conversa. Isso que eu estou tendo com vocês agora é o que você tem que ter com o paciente, ser claro, ser franco. Eu sei que tem muito lugar por aí que vendem cursos disso, daquilo, X e Y, que mostram ali que você precisa se portar, se você tem que ser assim, ser assado. Seja você. Você está onde você está hoje porque você caminhou até aí. Você não pode simplesmente mudar quem você é por, às vezes, um guru de Instagram ali que está falando que isso é legal ou não é. Então, eu jamais vou conseguir ser com o meu paciente um personagem. Você pode sim ser diferente, você pode se vestir bem, você pode se portar bem, você pode ter uma postura legal, você pode fazer a forma que for. Não agredindo ninguém, tá tudo certo. Você só precisa ser autêntico. Seja você mesmo. Se não, é só mais um ali que o cara vai entrar e vai falar, mais um. Então, assim, nessa minha experiência é isso que eu acredito que é mais fácil. Só para você ter ideia, hoje meu telefone pessoal é basicamente do telefone consultório. Eu recebo as ligações e mensagens por ali. Eu tenho sim ali uma recepcionista, tem alguém que vai estar fazendo os contatos, mas eu gosto de receber a mensagem do paciente no meu telefone. Às vezes 2 horas da manhã está precisando de uma ajuda. Eu estou falando por mim, eu vou lá responder, tentar ajudar de alguma forma, fazer alguma coisa que possa resolver e sanar esse problema dos pacientes. Porque eu escolhi fazer isso. Eu escolhi cuidar. Eu escolhi estar presente ao paciente. E isso funciona muito bem
para quem às vezes não quer ter que estar trabalhando com planos, vários planos, quem quer às vezes estar trabalhando ali em clínicas de colegas, às vezes por porcentagem, às vezes por diárias. E eu ainda sou a favor de você conquistar o seu paciente, de você conseguir ter fé que vai dar certo. Eu sei que não é fácil. Em outros vídeos eu vou estar trazendo também um pouco essa trajetória. Vou trazer quanto faz os faturamentos por mês, quanto que a gente consegue fazer, quanto custa você alugar uma sala. Isso aqui é só o primeiro passo para a gente poder decifrar essa odontologia de milhões, essa odontologia que traz rendimento, que traz valor, que traz o bem-estar tanto para você quanto para o paciente. Porque, no meu ponto de vista, isso aqui é consequência. Você poder comprar um carro, comprar uma casa, ter uma clínica, é consequência. Você sendo quem você é, você tratando seu paciente bem, você acolhendo seu paciente, você não precisa lotar a tua agenda com 20 pacientes ali para fazer 1 milhão de restauração, seja o que for, e depois esse paciente desaparecer e te pagar uma mixaria. Esse paciente que entra e que é acolhido, ele vai trazer o pai, vai trazer a mãe, vai trazer o irmão. Eu atendo famílias e famílias. É muito raro eu ter um paciente que não tenha outro familiar que eu não tenha atendido. Inclusive, teve pacientes ali em Rondônia que eu fiz o tratamento do filho, que eram umas facetas. Eu fiz o tratamento do pai, que fez implante e quis fazer as facetinhas também. Eu tive a mãe que fez clareamento, eu tive a avó que fez prótese e por aí vai. Então, assim, hoje, vocês ter um diferencial é isso. É só você não ser mais um. Nos próximos vídeos eu vou estar trazendo algumas outras situações, principalmente referente ao clínico mesmo, ao trabalho em si, quanto que você gasta para ter um consultório, quanto que você gasta para ter um consultório alugado, quanto que você vai gastar de material, todos esses processos. Então aguarde aí que nos próximos vídeos a gente vai estar partindo para esse ponto. Eu vou ajudar você a ter o seu consultório, mesmo que seja alugado. Às vezes pode ser até mais interessante, tá? Então fica para a próxima. Curta aí o vídeo, compartilhe isso aí se for interessante para algum colega seu e vamos junto. Valeu!